estado de São Paulo tem cerca de 40 mil condomínios. Juntos, eles movimentam 8 bilhões de reais. É muito dinheiro, não é? E a maioria das pessoas reclama dos custos do condomínio, porque sempre acha que poderia pagar menos. Mas saiba que é possível, sim, diminuir os gastos dos edifícios. Vamos, então, ao nosso estúdio na BMF Bovespa falar com o Denise Barbosa. Que tem jeito, tem, né, Denise? Tem que racionalizar isso aí. Denise, tem condomínio tão grande, com tanto dinheiro, que parece até uma mini cidade. Tem que ordenar isso, né? É isso mesmo, Sidney. É muito dinheiro, tem que estar bem organizado e tem muita gente que não tem essa experiência. O Dostoiévski Vieira tem essa experiência e ensina outros síndicos a como lidar com esse mundo de dinheiro para canalizar bem, porque realmente é uma despesa grande no bolso do consumidor. O Dostoiévski é vice-diretor do Prosíndico, que é uma associação de síndicos, né? Vamos começar então por onde que a gente pode cortar as despesas sem ser demitindo todo o pessoal do prédio. Qual que é o primeiro passo? Boa tarde, os assinantes da Globo News. São 3 medidas, eu diria, curto, médio e longo prazo. A primeira medida a curto prazo é uma racionalização das despesas do condomínio, renegociação de contratos. Isso, um novo síndico que entra, ele pode chamar os fornecedores e bater um papo com eles, fazer contratos talvez com um prazo mais longo e conseguir valores melhores para o condomínio. No médio prazo, uma medida que é muito eficaz e aí depende de condições técnicas é a medição individual de água e gás, porque são despesas que os condôminos usam. Então a água e o gás cobrado pelo valor que a pessoa realmente consome. E também a hora que começa a bater no bolso dela mais diretamente, ela tem uma noção melhor do que está gastando, né? Isso. Só essas medidas, essas 2 medidas da água e do gás, geralmente dão uma economia de 10% a 20% base, mas tem números maiores até. E no longo prazo, a terceirização de mão de obra de funcionários. Por quê? A terceirização é muito importante falar, Denise, não pode ser encarada como, como é que eu posso dizer, medida drástica, como você falou. Ela tem que ser encarada como, no longo prazo, reduzir o passivo trabalhista. Então, a empresa terceirizada que assume o condomínio, que vai ter essa gestão dos funcionários, ela faz uma provisão, e isso ela precisa ter um lastro de patrimônio bom, para que lá na frente o condomínio não tenha surpresa na hora de mandar. Uma provisão é como se fosse prever, colocar os gastos que podem vir, é isso? Isso. A partir do momento que o condomínio contrata uma empresa dessa, ele tira de si rescisão, férias, 13º, porque ele paga um valor para a empresa gerenciar isso para ele. É para não ter o problema lá na frente, né? Isso, exatamente. E com relação a sistemas de iluminação, assim, mais eficientes, lâmpadas mais econômicas, isso... Hoje o LED é uma tendência muito grande, então condomínios que têm uma área comum, ruas, condomínios horizontais de casas, que tenham ruas, muitas portarias, que às vezes tem condomínios que tem 10 portarias, isso no grande faz um grande efeito, né? Dá uma economia boa, tem que ter um investimento por parte geralmente da gestão do condomínio, mas é um investimento que compensa com a economia e ele se paga, né, lá no final. E o uso de energia limpa? É uma tendência ainda bem incipiente, mas... Como é que seria isso? Eu vi aqui, é um dos itens que você citou aqui no documento. Exatamente. Existem, por exemplo, condomínios, que são condomínios grandes, que usam gerador no horário de ponta. Então ele faz o quê? No horário que é o horário de ponta, mais no final da tarde e até o início da noite, ele liga o gerador e acaba com essa autogeração de energia, ele não compra a luz da concessionária e ele reduz também a conta, porque é mais barato que você comprar a luz da concessionária. Então existem uma série de medidas que podem fazer para economizar. E com relação aos próprios produtos, material de limpeza, isso é uma pesquisa simples também, já pode dar alguma economia, né? Olha, é impressionante. Às vezes as despesas que nós chamamos de despesas tolas, né? Material de limpeza, produtos, um contrato mesmo de um fornecimento de material para piscina, se você renegociar bem, se você chamar o fornecedor, oferecer talvez um prazo mais longo, você consegue sim essa economia. Vieira, muito obrigada, pela sua entrevista. Sidney. E é preciso também entendimento, né, entre os condôminos, isso é importante, ter paciência, tranquilidade também, né, Denise?